O Campus 24 Horas mostra, nesse final de 2022, um balanço da área social. Nós estamos com o secretário de Desenvolvimento Humano e Social do município, Rodrigo Carvalho. Ele é o secretário que talvez tenha mais contato com a população mais pobre, aquela que está em situação, muitas vezes, que passa por situação de dificuldades. Aqui na sua secretaria são geridos programas, inúmeros programas. Além disso, nós temos CRAs, CREAs, acolhimentos, programas como Mãe Coruja, Cartão Goitacá, auxílio funeral, emissão de documentos, enfim. Essa é a secretaria que cuida ao pé da letra da área social do município. Vamos entender como é que o governo, como é que funciona a política social do governo Vladimir Garotinho, essa crise que atingiu todo o país, momento que todo mundo está debatendo insegurança alimentar, como é que a gente faz para que as pessoas tenham condição de se alimentar de forma regular, ou como elas precisam. E eu vou saber inicialmente do Rodrigo, prazer tê-lo conosco aqui no Campus 24 Horas. Rodrigo, como é que nós estamos fechando no município na área social esse 2022? Olá, Fabiano, olá, ouvintes, pessoas da internet que estão aí nos ouvindo. Foi um ano que a gente teve muitas vitórias, tivemos muitos avanços, como você falou, a vulnerabilidade social, não só em Campos, mas no país como um todo, vem se acentuando, vem aumentando a cada dia que passa. É um reflexo da pandemia. A gente acredita que os mercados estão voltando a ser aquecidos agora, os empregos estão retornando, as empresas estão todas retornando com isso. A gente acredita que o dinheiro volte a circular no âmbito como um todo, mas enquanto isso... E tem impacto na área social. Tem impacto na área social, que vem ao encontro disso, porque é o que a gente fala, quando o mercado e a economia se tornam baque, como aconteceu na pandemia, isso influencia em todas as áreas, mas principalmente na social, que a pessoa, às vezes, deixa de fazer um lazer, deixa de fazer uma coisa, mas comida a gente não tem como. A gente não deixa, a gente pode deixar, às vezes, de ir em um parque de diversão. O estômago não espera. Você deixa de ir num lazer, deixa de ir numa praia, mas deixar de comer você não consegue. Não consegue. E é um impacto que vem ao encontro dos números, como a gente vê. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. E a gente, como a gente conversou, a gente já estava dialogando aqui, a gente saiu de um cenário que, por exemplo, tinha 70 mil famílias no CadÚnico. 2021. E a gente hoje está batendo a marca de 94 mil famílias. Quase 100 mil famílias em no pobreza, extrema pobreza. Então explica para o nosso pessoal como é que é o cadastro do CadÚnico. Então, na verdade, o CadÚnico é aquelas famílias que possuem ali a renda per capita, elas vão procurar o CRAS, aí ali no CRAS elas vão levar os documentos para que a assistente social possa estar avaliando. Lembrando que o CadÚnico é a porta de entrada de todos os benefícios, não só municipal como federais. Por exemplo, o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil, agora vai voltar a ser Bolsa Família, é o CadÚnico. O Cartão Goitacá, que é um dos nossos carros-chefes, é o CadÚnico, é a porta de entrada, é o CadÚnico. Não, como a gente até reforça para as pessoas, não tem inscrição, não tem questão de na porta. Filtro está lá. O filtro é o CadÚnico. É o CadÚnico. Porque hoje nós estamos repetindo os números. Sim. Hoje nós temos quase 95 mil famílias no CadÚnico. Isso, né? Aí. Porque, na verdade, o que é o CadÚnico para aquelas famílias? O CadÚnico é quando você pega a renda familiar daquela família, você divide pelo número de moradores, tem que dar o teto máximo da pobreza até R$201. Entendeu? Esse aí é o teto ali da pobreza. Então, assim... se alguém da família ganha o salário mínimo, vamos dizer, em torno de R$1.200... Isso aí. A extrema pobreza é até 105. Porque a gente tem essa divisão. Extrema pobreza é até R$105 e, digamos, a pobreza, que é entre 105 e 201. Bem, antes da gente falar efetivamente nos números, eu quero saber como é que está Campos. A gente fala de crise. Sim. E crise impactando famílias, sim, mas Campos teve um índice muito bom de geração de empregos. Sim. Você viu esse impacto positivo na área social? Quer dizer, geramos mais empregos e com isso diminuindo os problemas sociais? É porque paralelamente assim, a economia está enriquecendo, mas é como a gente falou, se trata de um movimento muito gradativo. Porque as famílias tiveram uma queda muito grande em suas economias.
A gente viu onde foi uma pandemia, onde as pessoas que eram pessoas que a gente não conhece, mas aqueles milionários se tornaram mais milionários e a classe alta virou classe média, a classe média Ou virou... seja, as desigualdades se acentuaram. Se acentuaram muito. Então, assim, a pandemia, o reflexo da pandemia, ainda com a economia aquecendo, tende a demorar ainda para a gente sentir isso aqui na ponta. A ponta, a gente ainda, digamos assim, é aquele efeito borboleta. Vai demorar a chegar aqui na ponta ainda esse efeito. Então, infelizmente, a gente ainda percebe que o CAD único continua crescendo. Então, entendeu? nós tivemos o retorno de um equipamento, restaurante popular, Nossa, sim. no momento crucial, Sim. em que aquelas pessoas que estavam em dificuldade dependiam de se alimentar. Você iniciou a entrevista falando disso, que o estômago não espera. Esse equipamento. E a esperança é que tenham mais e mais restaurantes por campos afora. Eu não esqueço, 9 de maio de 2021, o prefeito Vladimir, era uma meta dele de campanha. A gente conseguiu ter o apoio na época do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado, que era o Bruno Dauari, que era o secretário de Assistência do Estado. A gente conseguiu fazer uma dobradinha muito boa e ali a gente conseguiu acelerar e graças a Deus a gente conseguiu no 9 de maio inaugurar o restaurante popular. Hoje o restaurante atende quantas famílias, quantas pessoas diariamente? A gente está batendo, a gente vai bater agora, aí, mais ou menos ali em fevereiro, 1 milhão de refeições concedidas. 1 milhão de refeições. A gente já bateu 700 mil, 800 mil aproximadamente. No período de um ano praticamente, que se for botar 9 de maio de 2021, agora do 9 de maio de 2022, um número expressivo. É um ano muito sobretudo expressivo. Pelo momento que o país vive, né? Sim, porque na verdade é o que o prefeito Vladimir sempre fala. É muito fácil a gente falar lindamente, tecnicamente, que a gente não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas como que você ensina alguém a pescar se a pessoa está passando fome? A fome não espera, a fome não... É um ditado chinês, né? Porque até a fome, até a pessoa para poder se qualificar, para a pessoa fazer um curso, para a pessoa sair da pobreza de uma pobreza, ela tem que comer. Então, assim, é uma fala muito bonita, que você não tem que dar o peixe, você tem que... Mas que quando quem tem um mínimo de convivência na área social, e você costuma ir a regiões que são mais vulneráveis, você vê que não perdura. É o que eu falo. Você, por exemplo, agora está retornando do Imbé. Você acabou de chegar, minutos antes de a gente iniciar a entrevista. A gente foi lá. O Rodrigo Carvalho estava chegando da região do Imbé. A gente está lá. Qual foi o quadro, qual o cenário que você encontrou lá no Imbé, depois de tanta chuva? Porque é um cenário que a gente vê famílias totalmente ilhadas. Por exemplo, as famílias, a maioria delas se alimentam com a água, por exemplo, água de poço. E uma vez que as casas inundam, o solo já está contaminado. Então essas famílias não têm a condição de ter uma água mineral potável. E eles não têm como sair de casa, porque estão ilhados. Então o poder público chega lá com cesta básica, água mineral. Então como que você chega para uma família dessa e você fala assim, olha, em razão da enchente, você tem que pescar, tá? Eu não vou te dar o peixe, não. Então, assim, o que eu convido sempre, eu faço esse convite a todas as pessoas. Parem um dia e o restaurante popular fica aberto de 7 da manhã até 5 da tarde, até 7 da noite. Faça uma visita ao restaurante popular e assista as pessoas comendo, irem lá. E aí a gente vai perceber que aquilo ali é vital. Aquilo ali é. Né? Não se trata de um programa de governo só, se trata de um programa de vida. Porque quando você corta um restaurante popular da convivência das pessoas, da alimentação das pessoas, você não está só deixando de alimentar aquela família. Você está deixando de alimentar uma cadeia de pessoas que dependem daquela família. Porque aquela pessoa alimentada no restaurante, ela pode trabalhar, ela pode estar em pé, ela pode estar de barriga cheia. Uma senhora que vem lá do interior, lá, por exemplo, de Farol de São Tomé, às vezes ela é aposentada, veio aqui comprar o remédio dela. Ela está ali, ganha seu salário mínimo. Então, assim, ela tem aquele dinheirinho contado. Então ela vai no restaurante popular ali e se alimenta de graça e já consegue ficar o almoço ali. A gente também conseguiu abrir o Café do Trabalhador, que hoje por isso que fica aquela expectativa de que o município tenha outros restaurantes. O governador Cláudio Castro nos fez uma promessa e a gente acredita que vai. A gente até já sinalizou o local, que é aqui em Guarulhos, um restaurante popular aqui em Guarulhos. Em qual bairro aqui? A gente está ali perto ali da Santa Helena, ali perto do Fundão, naquela região ali, que é uma região que tem uma vulnerabilidade social. Então, assim, a nossa ideia, e é que a Central tem vários ônibus perto ali daquela região, para que a gente possa estar atendendo as pessoas também de Guarulhos. Agora, Rodrigo, vamos abrir aqui
um parênteses aqui para a gente falar em relação às pessoas que muitas vezes passam por dificuldades, mas desconhecem que devem procurar o CRAS, a secretaria, buscar o cadastro. Há ainda muita família nessa situação que desconhece completamente. É o que a gente chama de, tecnicamente falando, a gente chama de invisíveis sociais. O que são os invisíveis sociais? São aquelas pessoas que têm um perfil para estar incluso em algum benefício social, seja federal, seja estadual, seja municipal, mas por não procurar o CRAS ou não ter acesso às redes de informação, acabam não sabendo. E isso a gente está conseguindo achar muito com o Social Mais Perto. O que é o Social Mais Perto? O Social Mais Perto é um projeto que a gente criou, que a gente leva o ônibus, leva o CAD único, leva o CRAS, leva o idoso, leva a mulher, leva várias secretarias e subsecretarias lá e leva nos lugares mais longínquos. Por quê? Onde as pessoas têm dificuldade de vir ao centro. Qual é a periodicidade disso Por exemplo, que vocês fazem? A gente faz de 15 em 15 dias às terças-feiras. Por exemplo, a gente foi a Mata da Cruz. Mata da Cruz é 60 quilômetros da cidade. Mata da Cruz, para quem não conhece, é quase na divisa com o Espírito Santo. Sim, é muito longe. Aquela região ali de Santa Maria. Santa Maria, ela, por exemplo, Mata da Cruz fica a 20 quilômetros de Talva. Ela é quase limite com Talva do que na divisa lá. Então, assim, quando a gente chega lá em Mata da Cruz, a gente descobre um leque de pessoas que nem CAD único tinham. Entendeu? A gente teve agora, há pouco tempo, em uma região ali perto de Santo Eduardo. Santo Eduardo, e a mesma coisa, a gente teve em regiões que, assim, se eu for falar com vocês o que a gente ia, que as pessoas, você vê a vulnerabilidade na carne, e a pessoa tinha direito, e a pessoa não sabia que tinha esse direito. Então o Social Mais Perto veio esse encontro. Foi um programa que a gente criou aqui na Secretaria, e que está sendo um sucesso. A gente agora teve no Farol, por exemplo. Conseguiu. Sim, a gente inclusão. Conseguiu a inclusão, por exemplo. Teve uma senhora que foi até engraçada assim, não no sentido de engraçado, mas no sentido de feliz. A gente descobriu que ela tinha um BPC da mãe dela, da família dela, que estava bloqueado desde abril desse ano. E a gente conseguiu desbloquear no Social Mais Perto. Quando ela foi ver, ela tinha 9 mil, quase 10 mil no saldo. Ou seja, a gente conseguiu para essa pessoa que ela conseguiu desbloquear o BPC dela através dessas ações. Desenrolar a vida dela e... O que a gente fala? A gente tem que proporcionar para as pessoas que a secretaria esteja perto delas. E quando vocês fazem esse programa nas localidades e bairros, vocês, evidentemente, têm uma equipe lá que... Sim, é uma... Podem atuar em todas essas áreas. Sim, a gente, por exemplo, o evento acontece terça. Na quinta-feira já vai um mutirão, vai para as lanchonetes, padaria, porque a gente sabe, no interior é o boca a boca. Então a gente vai nas padarias, na igreja, vai na escola, e a gente faz dentro das escolas, que são os pontos de apoio. Por exemplo, a gente fez em 3 Vendas, caraca, a vacinação foi um sucesso em 3 Vendas. A gente levou lá a vacinação junto, porque a gente leva tudo. A gente leva a saúde, leva a mulher, leva o idoso, leva a prestação de serviços. E leva tudo. E assim, é o que a gente fala. É diferente do Prefeitura em Ação, que acontece aos sábados, porque o Prefeitura em Ação geralmente são nos grandes centros. Por exemplo, Travessão, tipo naquelas regiões que são maiores, Ururaí. Maior concentração. A gente vai nos lugarzinhos que são, aqueles lugares assim que são pequenininhos, por exemplo. Ribeiro do Amaro. Você vai entrar em Ribeiro do Amaro, passou o pedágio, entra à esquerda ali. Ribeiro do Amaro, para quem não sabe, entre Travessão e Conselheiro Josino, naquela região ali. À esquerda ali, Guandu, que é antes do pedágio, à direita. Então, assim, a gente leva que a ideia do Social Mais Perto é isso, não é atender aquela população que não vai vir aqui no centro. Eles não vão procurar, por exemplo... Se você tivesse de definir as políticas públicas do governo Vladimir Garotin, você deveria ir com uma frase assim, um social mais perto? O social mais perto, cuidando de pessoas. É cuidar de pessoas na porta da casa delas, é o que a gente pretende. Claro que tem os CRAs, e as pessoas procuram CRAs, procuram os equipamentos, mas a nossa ideia é que as pessoas possam receber o serviço na porta da casa delas. E aquelas pessoas que desconhecem. Isso, aí entra no invisível social. Que tem todos esses serviços. Bem, já que nós estamos falando de políticas públicas para quem precisa, nós observamos que Campos teve uma diminuição da população de rua, mas ainda há um número expressivo de pessoas na rua, em situação de rua e que necessitam. Como é que está essa questão dos acolhimentos? Como é que o morador de rua ele está recebendo bem, ele está se utilizando
de todos os serviços que o município coloca à sua disposição? Sim, se a gente pega um comparativo, por exemplo, de 2020, que foi o último ano da gestão anterior, e agora nós tivemos um aumento de 45% no atendimento à população em situação de rua. Inclusive, foi um dos primeiros atos do prefeito Vladimir, enquanto prefeito, foi ir para a rua e atender a população de rua presencialmente, junto com a equipe técnica, junto com o Centropop. Então, assim, a gente conseguiu ampliar o atendimento nos abrigos. Hoje a gente tem uma capacidade maior de atendimento nos abrigos, te oferece a comida de qualidade, mas é o que a gente costuma falar, e a gente até orienta as pessoas. As pessoas têm o direito de permanecer onde querem. A gente, claro, oferta o aconchego, a gente oferta não a pode comida, ser compulsivamente, mas a gente não pode compulsivamente, que aí isso aí a gente chama de higienização social. A gente não pode fazer higienização, que é o que às vezes muitas pessoas pedem. Olha, tem que passar lá, botar no carro e enfiar para dentro. A gente não pode fazer isso. As pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito de ficarem. O que a gente proporciona? Hoje tem um cadastro, tem um número de pessoas, por exemplo, que vive em situação de rua hoje? A gente hoje, assim, é porque alterna muito. Assim, em Campos, hoje, por volta de 100 a 130 pessoas no município todo, entendeu? Mas o cenário já foi bem pior. Se a gente pegasse hoje, as pessoas têm aceitado muito a oferta. Por exemplo, a gente tinha um cenário ali perto, vou dar um exemplo, perto ali da funerária, ali no Mercadão, ali na parte do mercado, naquele cruzamento ali com Formosa, com o Tenente Coronel Cardoso, era muito cheio de população de rua. E você via as pessoas fazendo comida. Na Praça São Salvador. Na Praça São Salvador, ali perto da antiga Kodak. Então, assim, a gente via um maior acúmulo de pessoas. Hoje as pessoas têm aceitado a oferta embaixo da Ponte Rosinha ali, naquela quadra ali no viaduto. As pessoas têm ofertado. Só que, assim, como em qualquer repartição pública, quando as pessoas aceitam vir por abrigo, elas têm regras. Por exemplo, ela não pode usar bebida alcoólica, não pode usar drogas. E isso, às vezes, por mais que a gente oferte o CAPS através dos UFIs, aí algumas pessoas rejeitam. As pessoas rejeitam, porque essa disciplina, porque a gente não pode permitir que dentro do abrigo, por exemplo, use qualquer tipo de droga, use bebida alcoólica, porque senão você perde o controle da casa. E é um abrigo, por exemplo, você tem um Manuel Cartucho hoje, que ele abriga ali 50 pessoas. Você tem a casa de passagem, que também é aproximadamente 50 pessoas. Então você imagina se você permite que 50 pessoas ali dentro use droga e pegue bebida. Então você não consegue ter controle da casa. Então, assim, é necessário ter essas regras. E algumas pessoas preferem ficar na rua. Estamos avançando nessa. Estamos, a gente tem. Nesse quesito aí da área social. Estamos, porque nesse mesmo ensejo, também foi criado na gestão do prefeito Vladimir Garotinho o consultório na rua. Porque é o seguinte, aí tá, a pessoa não quer ir para abrigo, mas o consultório na rua, que é formado por técnica de enfermagem, pela assistentes sociais, o que elas fazem? No mesmo momento, não quer ir para o abrigo, ok, mas vamos fazer aqui um curativo, vamos fazer um atendimento para você, vamos agendar um CAPS-AD, que é o CAPS, é o órgão que atende aquelas pessoas que têm qualquer tipo de vício, bebida alcoólica, drogas. Então, nesse mesmo sentido, essa é a ideia. É que aquela pessoa que não quer vir para o abrigo, ela também não fica, não quer vir para o abrigo, então tá, fica aí. Não, a gente tenta ajudar. Perfeito. Rodrigo, entendeu? Aproveitando, nós estamos em época de chuvas intensas no município. O Rodrigo até chegou um pouquinho depois do horário marcado, por um motivo, uma grande justificativa, estava no Imbé, nós já abordamos isso com ele. Sim. E qual a orientação que você, que é o titular da pasta de desenvolvimento social e humano do município, esse é um momento, qual é a estratégia que vocês estão usando para atender, ou seja de forma preventiva, ou a quem já sofreu com as chuvas? A gente está com várias frentes, né? Inclusive, a gente teve semana passada presencialmente no Santa Rosa, a gente já teve em Custodópolis, agora a gente estava no Imbé, então, inclusive, no período da Copa do Mundo, a gente estava no Imbé lá ofertando. Primeiro passo é acionar a Defesa Civil. Quero, inclusive, aqui ressaltar como o Coronel Pascotto, que é o comandante da Defesa Civil, tem trabalhado conosco na parceria, junto com o Josimar e toda a equipe dele. Eles pegam, a Defesa Civil entra em contato conosco, por exemplo, agora. A gente estava lá junto com a Defesa Civil. E qual é o primeiro atendimento que você dá? Então, a Defesa Civil... Quando encontra uma família lá Civil foi atingida, afetada pela chuva. A Defesa Civil entra em contato com a gente já vai lá primeiro reconhecer o terreno, reconhecer se precisa de que água mineral, cesta básica, se é caso da casa ser interditada, porque tem vezes que a enchente afeta... Aí já entra o aluguel social. Aí já entra o aluguel social. Que aí, na gestão do prefeito Vladimir também, a gente cabe ressaltar que a gente está pagando rigorosamente em dia. A gente herdou aqui 8 meses de aluguel social atrasado e hoje está em dia. Então, assim... 8 meses atrasado? 8 meses do governo passado?
Isso. A gente hoje, o aluguel social, por exemplo, se a gente for comparar, aumentamos 69% comparado ao governo passado. Então, assim, o primeiro passo é a Defesa Civil. Porque a Defesa Civil é o órgão que ele é o órgão de crise no sentido de, olha, inundou a casa. Teve isso. Porque a Defesa Civil chega ali com a equipe, com os engenheiros, com o bombeiro, constatou, eles acionam a gente. Aí é com você, com a sua equipe aqui. A gente entra com a parte. Aí a gente entra, como a gente estava lá Até agora né, você já atendeu quantas famílias? Rapaz, a gente está Afetadas fechando pelas isso. chuvas? A gente está fechando isso, mas é um número bem acentuado. Um número presumível? Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, eu posso até dizer para você. Isso, na verdade, não estava na pauta, mas como é um assunto que está em evidência, né? Chuvas Sim. E famílias afetadas por essas intensas chuvas. Eu vou ver. Inclusive com decretação de situação de emergência no município. Sim, eu vou ver. Eu te digo agora. Eu vou te dizer aqui que eu te... São números, meus amigos, atualíssimos, né? Ou atualizadíssimos, porque o Rodrigo acabou de chegar de um atendimento no Imbé e no momento em que chove, continua chovendo no município nesse final de 2022. A minha técnica vai me mandar aqui o atualizado, até o final eu te dou. Perfeito. Porque ela vai mandar o atualizado por quê? Por exemplo, até ontem era um número. A gente hoje de manhã já recebeu o chamado do Imbé e de Lagoa de Cima. Aí a gente já muda tudo. Então, por exemplo, porque existe a diferença de desabrigado e desalojado. Então a gente vai, à medida que vai aumentando, a gente vai aumentando esse número. Eu quero te agradecer, você, em linhas gerais, conseguiu dar uma visão para o público de como funciona a política pública da área social do governo Vladimir Garotinho. E você definiu com uma frase, né? É que a gente fala, a gente tem um cartão Goitacá, tem o social mais perto, tem o aluguel social, você tem a cesta básica, então assim, acho que se eu pudesse resumir, e eu vou resumir mediante o que o prefeito sempre diz, é cuidar de pessoas e cuidar das pessoas cada vez mais perto das pessoas, porque a única forma de você cuidar de alguém é estando perto dela, entendeu? Obrigado. Valeu.